Bem, estamos iniciando mais um programa especial falando sobre este mundo de criptomoedas. Mas eu tenho aqui ao meu lado o Matheus Medeiros, que é o CEO da Full Tokens, que nos explica tudo sobre este mundo, as oscilações, o para cima, o para baixo, o porquê do para cima, o porquê do para baixo. Mas eu hoje queria começar com a história da criptomoeda. Perfeito. Porque a gente teve lá atrás o escambo, que era quando as pessoas comercialmente trocavam produtos. Eu tenho sal, você tem, por exemplo, uma maneira de locomoção, um burro, né? E aí eles trocavam. Eu te dava tanto em sal, você me dava um animal. Aí depois a gente teve a introdução do dinheiro físico, né? Moeda, essa coisa toda, aí veio para o dinheiro em papel. E agora a gente tem um outro estágio que é a criptomoeda. Como é que surgiu a criptomoeda e por que surgiu a criptomoeda? Pô, perfeito. Isso aí é um tópico super relevante e interessante de abordar. Primeiramente, quero agradecer, como sempre, né, a Rádio 09 e aos nossos queridos ouvintes, que sempre estão aí nos acompanhando nas redes sociais e fazendo diversas perguntas, e inclusive por isso que, graças a um ouvinte, a gente trouxe este tópico aí hoje. E, Oliveira, você começou muito bem falando sobre desde, né, os primórdios ali, digamos, a história econômica. Quem aí fez economia e administração estudou um pouco isso, a história econômica, da história da economia. E eu quero adicionar só um passinho antes, que antes de hoje, das criptomoedas, a gente teve o papel crédito, vamos colocar dessa forma. Antes de 1972 ali, né, que inclusive teve uma grande thread no Twitter, hoje X, explicando, putz, o que mudou depois de 1972, que basicamente teve uma grande dicotomia ali no que é o avanço do crédito, e aí quando eu falo crédito é realmente o banco financiando diversos empreendimentos, ou o Estado, né, como nação, investindo na sua própria nação, enquanto a sua linha de produção vai indo para o outro lado. Né? E por que eu começo daí para falar de criptografia, ou criptomoedas, tokens e etc.? Porque em todo momento a gente precisa de alguma reserva de valor. Né? Então, quando você volta ali no período entre guerras e até o período pós Segunda Guerra Mundial também, que teve ali a quebra do padrão ouro, né? Desde 1919, com a Grande Depressão, só para vocês entenderem aí de casa, o que antigamente daria valor à sua moeda do país. É basicamente o quanto de reserva de ouro você tinha. E isso era o que a gente chamava de padrão ouro, de forma bem simples mesmo. Então, digamos que é o seguinte, o Brasil tem 1 quilo, 1 tonelada de ouro, e os Estados Unidos têm 3 toneladas de ouro, a moeda dele tem 3 vezes mais força do que a nossa. Hoje é o dólar. Exato. Hoje o que parametriza isso é É o próprio dólar. o que é o mercado de cada país, é a É o próprio quantidade da dólar. reserva em dólares. Isso. Basicamente é isso. Então, depois de 1919, ali a gente teve a quebra do padrão ouro, né? Depois a gente teve o dólar flutuante e aí depois começou a ir para o caminho que a gente conhece hoje como o dólar acontece. Que aí reservas cambiais, enfim, reserva de valor, a política de crédito, enfim, reservas fiscais, superávit primário, enfim. Diversas outras nomenclaturas que a gente ouve no dia a dia na rádio que a gente fala, nossa, isso está tão longe. Pelo contrário, está mais perto do que a gente Está imagina. no nosso dia a dia, Exato. literalmente, né? Está no nosso dia a dia, literalmente. E por isso que as políticas econômicas do país refletem tanto no nosso dia a dia. Mas, de novo, eu estou dando todo este contexto para voltar a falar das criptomoedas. Então, por que o ouro era muito utilizado? Porque era uma questão física e escassa, né? Então, o ouro tem uma quantidade finita no nosso mundo. Não tem como se criar mais ouro. Você utilizou o ouro, acabou, menos ouro no mundo. E aí, enfim, quando começou este processo, né, as pessoas começaram a entender, poxa, estamos tendo uma derrocada da inflação novamente, isso faz com que a gente perca poder de compra, enfim, uma série de outras né, características, né, que a moeda, o papel moeda acaba perdendo por questões da própria economia, do capitalismo em si, do sistema econômico do capitalismo. Aí a gente teve um cara, né, com um nome bem legal, né, chamado Satoshi Nakamoto, a gente não sabe se é um cara, se é uma organização, enfim. Ele pensou o seguinte, poxa, e se a gente conseguisse criar o famoso ouro digital? De certa forma. Óbvio que não foi assim que ele pensou. Mas a ideia dele foi o seguinte: eu quero criar uma forma de armazenamento de dados que seja de forma segura para todo mundo e também disponível para todo mundo. Então, eu já falei isso em alguns outros episódios, mas as criptos elas têm são um tripé. Né? Qual é o tripé das criptos no final do dia? É a escalabilidade, ou seja, ela tem que ser utilizável em grandes escalas e para todo mundo. Ela tem que ser segura, então a segurança, né, as cadeias de blocos, a blockchain, o que significa? Significa o seguinte, cada transação que eu vou fazendo nessa blockchain, ela vai adicionando outras camadas de segurança, certo?
E a relação de privacidade também, porque tem que ser privado. Cada um tem o seu. Eu não preciso ficar sabendo, puxa, quem fez aquilo. Não. Eu só preciso saber que aquela transação foi efetuada. Né? Então, quando ele criou-se esse modus operandi da tecnologia e aí criou-se a relação do Bitcoin, percebe-se que o seguinte, por que a gente fala que o Bitcoin é o ouro digital? Porque ele tem muitas características parecidas com o ouro. É uma coisa escassa, a partir do momento que você utiliza não tem como mais voltar, e, além de tudo, qual que é a diferença dele para o papel moeda, né? Para o real, para o dólar e aí para qualquer economia no mundo, é a relação de inflação. O Bitcoin por si só ele é deflacionário. O que significa deflação, Matheus? Tem menos moeda, não é mais moeda. Né? Então, por que o crédito foi tão... te dei todo esse arcabouço para a gente entender a grande diferença, né? Diferente do papel moeda do real, que a gente ouve, olha, o superávit primário, a dívida PIB brasileiro, tal. O que aquilo significa para o nosso dia a dia? Significa o seguinte, o país está emitindo mais moeda para dar mais dinheiro para o povo. Só que aí você pensa, é uma brincadeira que eu fazia bastante em 2016 ali nas eleições com o Ciro. Ah, mas para pagar a dívida de todo mundo é só imprimir mais dinheiro, não é? Não é imprimir mais dinheiro. Não é imprimir mais dinheiro. Porque é uma relação de oferta e demanda. A partir do momento que eu oferto mais dinheiro e a demanda não está suprindo, o valor cai. Entendeu? E no Bitcoin é literalmente o oposto. Ele, por si só, as características de código dele é deflacionário. Então não vai ter mais do que aqueles X Bitcoins, que agora eu não vou lembrar o número exato, obviamente. Não vai existir mais aquilo. Então, por uma questão de oferta e demanda, ele vai acabando subindo de valor. Isso é uma característica de conceito, tá? Só para explicar, isso é o conceito. O que a gente faz aqui é buscar dar a informação e prestar um serviço para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha no YouTube e, evidentemente, nas redes sociais. Educação é sempre uma palavra de ordem quando a gente fala em termos de grana. Sim. Porque você não pode gastar tudo que você ganhou, você não pode se endividar, muito embora a gente tenha aí um grande contingente da população brasileira endividada. E o que a gente faz aqui é oferecer a informação, porque a gente sabe que sempre entra alguém no mercado e quer oferecer vantagens. Olha, eu vou pegar o seu dinheiro, enquanto o mercado está pagando 1%, para a gente dar um número exato, eu te pago 4%, 3%. Aconteceu isso com o Banco Santos, por exemplo, e as pessoas perderam o dinheiro que haviam investido dentro do banco, aquelas que ficaram para o último momento, o banco quebrou e levou todo o dinheiro embora. O dinheiro não deixou de existir, ele estava na mão de alguém em algum lugar custodiado. Aquilo ali foi perdido. Exatamente. Pois bem, dentro disso, quando a gente fala na criação das moedas, é porque a gente criou a moeda sempre a partir de uma comunidade. Aliás, isso lá atrás. Hoje também. Hoje, quando você vai em algumas comunidades, né, elas criaram um dinheiro dentro ali daquelas comunidades para fortalecer o comércio. Aquilo ali é meio que uma forma de dinheiro e escambo ao mesmo tempo. Aquela coisa que troca vai para cá, vai para lá, mas na realidade é para manter a atividade econômica dentro daquela pequena comunidade. E isso aconteceu lá atrás. Aí a gente aí a gente teve, na realidade, uma emancipação do comércio. Ele precisava ser mais longe fisicamente. E depois ele precisava cruzar países e continentes. Aí a gente vem para o dinheiro, o dólar, que é a moeda corrente do mundo hoje, né? Para fazer uma operação. Pois bem, o que a criptomoeda tem de diferente do papel, do dinheiro, daquela coisa que você enxerga? Daquela coisa que está aqui, eu falo assim, eu tenho R$50, R$100, eu tenho isso fisicamente. E também não é porque a gente rasga uma nota de 100 duas que vale duas de 50. Ela não vale isso. Aí o dinheiro perdeu o valor, se você rasgar. Nós estamos falando assim, quando eu tenho R$100, eu tenho R$100. Como é que é essa coisa da criptomoeda? Por que eu posso confiar e qual é a diferença do papel para essa coisa que é meio etéreo, assim, você não vê, né? É isso aí. Essa é a palavra correta. É bem complicado. Quando eu falo de cripto, o pessoal, mas dá para pegar? Eu falo, enfim, de verdade um conceito bem diferente. Mas você utilizou uma palavra que é super interessante para, e aí qualquer mercado, não só cripto, mas qualquer mercado, enfim, que envolva dinheiro de fato. É a relação de confiança. É basicamente isso. É uma relação de confiança. Por que o dólar vale o que ele é? Enfim, por que o dólar em paridade com o real hoje está 5,37? Ué, muito simples, porque a economia dele tem mais confiança, o mercado tem um sentimento de confiança, mais do que o mercado brasileiro. Ah, mas tá bom, Matheus. Ficou muito na relação do conceito. A confiança no final do dia, e eu estou falando de mercados, enfim, de estados e governos, tá, gente? País mesmo. Nesse caso, a confiança se traduz em uma coisa muito simples, que é receitas e despesas do governo. Isso é muito simples, no caso do Estado.
Tá bom, Matheus. E as criptos, como que funciona? Da mesma forma como você falou, a relação das comunidades, por isso que o real é para o Brasil e o dólar é para os Estados Unidos, aí tem o dólar argentino, perdão, o dólar australiano, enfim, tem as libras, o euro e tudo mais, são uma relação de comunidade, como você bem explicou. E aí, quando a gente fala das criptos, é a mesma coisa. Assim, o pessoal acha que vai mudar o mundo. Não, gente, a gente só está tirando aquilo que é do físico, porque às vezes, por exemplo, hoje em dia, quem que anda com uma nota de 100 reais? É muito difícil de encontrar alguém que uma nota de 100 reais, principalmente depois do advento do É Pix. muito difícil encontrar quem ande com dinheiro Exato. hoje. Em dinheiro, perfeito. Então ficou muito mais comum o Pix. E as criptos veio só para melhorar isso, entendeu? Porque pouca gente sabe, mas o Pix ele foi... bebeu da água das criptos, da blockchain. Né? Na realidade, até para combater, né? Porque senão a gente rapidamente teria uma passagem de dinheiro. E como você tem instrumentos, países fortes, o Fed lá nos Estados Unidos brigando na outra ponta, o que ele fez? Precisamos arrumar uma forma de que o dinheiro físico não caia tão rapidamente, vai cair ao longo do tempo, mas não caia tão rapidamente, até para a economia se ajeitar. É isso, né? Isso, exatamente. E aí... O que eu acho que tem de... Acho não, né? O que o mercado, na verdade, inclusive, fala da grande diferença, e aí não é da cripto em si, mas a tecnologia que está por trás da cripto, que é a blockchain. É a relação de partição de ativos. Né? Então, por exemplo, você quer comprar um imóvel. Ele é um ativo. Entendeu? Então, assim, você tem que dispor de muito dinheiro para comprar um ativo. E esse ativo é o que a gente chama de ilíquido. O que é liquidez, Matheus? É a capacidade de você transformar em dinheiro rápido pelo valor justo. Todo mundo esquece da segunda parte, que é o valor justo. Porque você quer que é muito importante. Porque você quer liquidez de um imóvel de 200 pau, é muito simples, vende a 10. Mas isso não é liquidez, entendeu? E aí quando a gente fala dessa possibilidade da blockchain e das criptos, você tem a capacidade de pegar e fazer frações de ativos. E é isso que é muito importante, porque eu começo a dar liquidez para ativos que antes não tinham. Então hoje você consegue comprar literalmente a fração de um condomínio, entendeu? Quando você começa a utilizar essa tecnologia. Eu preciso comprar o condomínio inteiro? Não. Você quer ter participações de lucro daquele condomínio? Tá bom, você vai comprar uma fração daquele condomínio. Então essa é a grande diferença. No dia a dia, não tem tanta diferença. Eu vou pagar um pão na chapa, vou comprar um café com leite. Não é aí que vai mudar. Não é isso que vai mudar. Vai mudar no quê? No armazenamento, por exemplo, da sua CNH, do seu RG. Porque você vai saber aonde que você está utilizando os seus dados, em quais dispositivos ele está sendo conectado, em quais portais do governo você está disponibilizando os seus dados. Isso sim vai mudar, porque você vai conseguir ver. Hoje em dia, você aí de casa, eu quero que você prove para mim. Você tem noção de onde você conectou suas contas? Você não tem a menor noção. Nenhuma. Você não tem noção. Bem, eu recebi hoje o nosso Matheus Medeiros, que é o CEO da Full Tokens, falou para a gente do começo da criptomoeda. E a gente vem no próximo programa falando sobre muitos outros aspectos. A gente volta na semana que vem. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal. Voltamos na semana que vem com Matheus Medeiros e a Full Tokens dando muitas informações para você.